Oi gente, eu sou a Lígia e o livro de hoje é O Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro. Bom, eu comprei esse livro agora, durante a quarentena. Eu adoro ficar procurando promoções nos sites. E aí eu entrei na Livraria Cultura e dei uma olhada, assim, nos livros que eu já estava querendo comprar. E eu me deparei com um código que eu ganhei 20% de desconto e não sei o que lá. E esse livro também já estava em promoção, então acabou que foi uma compra super barata, assim, tipo, foi realmente um achado. Aí beleza, eu comprei, pensei que pela quarentena ele ia demorar a chegar, né? Porque, enfim, tá tudo complicado, né? E de repente chegou em 2 dias, eu já fiquei super feliz que chegou super rápido. Quando chegou, eu percebi que a capa tá meio danificada, não sei se vocês conseguem ver, mas ela tá meio danificada e eu fiquei super triste. Ai, comentei com meu namorado, que droga, a capa veio toda riscada, mas tudo bem, né? Não vou devolver, foi barato. O importante é o conteúdo. Quando eu abri o livro, gente, está autografado. Eu fiquei... Eu tive um grande surto, tipo... Porque a Djamila, ela veio aqui na minha cidade no final do ano passado e ela foi até a minha universidade e eu não tive a oportunidade de conhecê-la. No dia eu não consegui assistir a palestra dela, conversar com ela, bater foto, etc. Então eu fiquei muito triste, muito triste. Pensei, pronto, nunca mais vou ter a oportunidade de ter um autógrafo dela, nem nada. E aí, de repente, o universo me presenteou com esse autógrafo que eu fiquei super feliz de mostrar pra vocês. Tá escrito com amor de Djamila, foi feito em 2019. Não sei se vocês viram, mas... Enfim, aí eu acho que isso tornou o livro muito mais especial. Eu fiz umas anotações porque, apesar dele ser um pequeno livro, né, como diz o título, é muito importante. E a minha preocupação é fazer esse vídeo e não passar tudo que tá no livro pra vocês, porque é realmente muito importante. Então eu fiz vários tópicos. Primeira coisa que eu quero dizer é que, como uma pessoa branca, eu acho que é essencial eu me colocar nessa situação de reconhecer que eu não sofro racismo, eu não passo por isso, nada desse tipo, certo? O que eu gostei do livro da Djamila é porque eu sempre me preocupei com a questão do lugar de fala. Será que eu posso fazer um vídeo falando sobre esse livro? Será que eu não estou roubando o lugar de fala de outra pessoa? Será que eu não estou querendo representar algo que eu não posso representar? Só que o que a Djamila fala no livro dela é que não basta nós não sermos racistas. Nós todos temos que ser antirracistas. Então, esse vídeo sou eu me colocando no lugar como antirracista, como uma forma de tentar disseminar a informação que está nesse livro, mesmo porque eu acredito que nem todo mundo possa ter contato com esse livro, não vai conseguir ter acesso a esse livro, e talvez, quem sabe, tenha mais acesso facilmente com a internet. Então, é uma forma de eu divulgar a informação, divulgar o que eu li nesse livro, até como um debate, porque eu também estou aprendendo, e enfim, né, criar esse canal de diálogo para todo mundo que quiser participar. E eu acho importante destacar isso, sabe? Eu não tô aqui pra representar nada do que eu não posso representar. Sou eu comentando o livro e me colocando no lugar como antirracista e aprendendo, eu aprendi muito. A primeira coisa que eu queria falar do livro é que são capítulos curtos, então ele começa contando como a nossa história do descobrimento do Brasil foi corrompida. Então, desde o início, de quando os portugueses chegaram ao Brasil, em que a gente aprende na escola, nos livros de história, de que fomos colonizados, de que o Brasil foi descoberto, e todas essas baboseiras, na verdade, não são reais. O Brasil não foi descoberto, o Brasil já existia. Os índios já estavam aqui há muito tempo antes dos portugueses chegarem. Então, acho que esse é o primeiro ponto em que a gente deve comentar. Não foi... Nos livros trata como se fosse uma coisa super boa os portugueses terem descoberto a terra, não sei o quê. Não. Na verdade, com eles só chegou a escravidão, a exploração, o preconceito, a intolerância religiosa e todas essas coisas que a gente tem debatido ultimamente, né, na nossa sociedade, pelo menos na minha bolha social. Então ela começa a falar dessa história corrompida, desde a chegada dos índios até a época de escravidão, muita gente acha que com o decreto do fim da escravidão, oficialmente, em lei, não existe mais. Só que a gente sabe que até hoje existe escravidão. Até hoje existe resquícios da escravidão. O racismo ali surge desde essa etapa, desde essa época e perdura até hoje. A Djamila fala, é uma coisa enraizada. Por mais eu, Lígia, que estude, que leia, que faça de tudo para não ser racista, que não tenha pensamentos
propositalmente racistas, que, enfim, faço de tudo para não ser, ainda assim sou. E é importante reconhecer isso. Muitas vezes está enraizado, muitas vezes a gente nem percebe. É importante a gente entender, assumir e desconstruir essa imagem e esses pensamentos. Então, desde a época da escravidão, existe esse racismo enraizado. Então, quando a gente faz qualquer tipo de comentário, eu tô assistindo Big Brother, não sei vocês, mas a quarentena, né, gente, só o que tem pra fazer é isso, basicamente. E no Big Brother aconteceram várias situações em que aconteceu racismo, mesmo a pessoa dizendo, eu não sou racista, mas o comentário foi. E às vezes ela nem percebe, porque é uma coisa tão que já tá presa na gente, que a gente não se dá conta, sabe? E é importante as pessoas estarem debatendo isso nas redes sociais e discutindo, é importante a gente entender que isso acontece pra evitar, né? Bom, então ela fala dessa história corrompida, ela fala do racismo estrutural, que mesmo que você não seja racista, você querendo ou não tem atitudes racistas de vez em quando, e que não basta só você não ser racista, você precisa ser antirracista. É importante você estar dentro dessa luta contra o racismo, e não só dizer eu não sou. Você tem que fazer alguma coisa, ainda mais se você tem acesso à educação, se você tem acesso à internet, se você tem a oportunidade de ler um livro, de assistir um filme, de ter um debate, de frequentar algum lugar de escola, de informação, porque tem gente que não tem. Então, você tem meio que a obrigação de possibilitar o compartilhamento de informações e a discussão, e, enfim, criar debates sobre o assunto. Luta antirracista, pronto, e aí eu anotei um tópico, o negro é diferente. A Djamila, em um dos capítulos, ela fala que quando ela era criança, na escola, ela já sofria desde essa época, assim, que todas as meninas tinham cabelo liso, que as meninas eram branquinhas, clarinhas, ela era a única negra da sala dela. E aí as pessoas falavam, ai, seu cabelo é sujo, seu cabelo é duro. E claro, na época ela não entendia, nossa, elas estão sendo racistas, vou ignorar e quando crescer vou lutar contra o racismo. Não, né? Ela ficava super mal. E ela pensava, poxa, por que eu sou diferente? Por que o negro é diferente? E lendo esse livro, ai, sei lá, às vezes eu viajo muito, sabe? Mas eu fiquei pensando, tipo, o racismo surgiu de algum lugar, certo? Desde a época da escravidão. Quando as pessoas brancas tiveram os primeiros contatos com as pessoas negras, com certeza elas viram, nossa, somos diferentes. Mas o que me intriga é por que as pessoas brancas, ao ver as pessoas negras, automaticamente associaram o negro ao ruim. Sabe? Eu não sei se eu vou conseguir passar o que eu tô pensando pra vocês. Mas por que existe isso? Por que essa diferença é ruim? O ser humano, ele tem um costume de ter medo do que ele não conhece. Então eu imagino que talvez, ai gente, sei lá, tipo, isso me intriga muito. Por que o negro é diferente e é tido como ruim nessa época, sabe? Mas enfim, ela fala nesse capítulo que ser diferente não é ruim, que o negro não é diferente. Simplesmente somos seres humanos e temos características distintas, e é isso, todos nós temos que respeitar. Não importa se meu cabelo é liso, se meu cabelo é cacheado, se meu cabelo é crespo, se meu cabelo é, sei lá, sabe? Ela também falou sobre profissões que ela, como filósofa, professora, enfim, que quando ela estava na faculdade de filosofia, sociologia, agora não sei, tinha muita gente que falava assim pra ela, mas por que você tá aqui? Vai praticar um esporte. Mas por que você tá aqui? Você é tão inteligente, vai fazer outra coisa, tipo, como se aquele não fosse o lugar dela. E a gente sabe que pessoas negras em posições de grandes cargos, que já é difícil de ver, por exemplo, quantos professores negros você tem? Você consegue listar? Eu sei, eu não tenho nenhum. Quantos advogados negros você conhece? Quantos médicos negros você conhece? Sabe? E quando o negro está nessa posição de destaque, de um grande cargo, um cargo importante, as pessoas automaticamente confundem ou menosprezam, acham que, assim, ela até deixa claro no livro, não menosprezando a profissão de prostituta, de faxineira, nada disso. Mas por que o negro é sempre associado a essas profissões? Por que o negro não pode ser o médico, não pode ser o advogado, o engenheiro, o jornalista, o professor? Tá me entendendo? E aí ela relata algumas situações em que ela vivenciou isso, com ela mesma até, e do porquê que isso acontece, da gente associar. O livro, na verdade, é um grande artigo científico. Eu não sei se vocês gostam de ler artigo científico, mas eu achei muito legal, porque ela cita muitas fontes negras, pessoas negras. Então ela fala, fulano de tal, no livro tal, debate sobre o negro na sociedade, você fica, fulano de tal, vou anotar, vou atrás desse cara.
o próprio livro é um incentivo de leitura a pessoas negras. E ela cita muita gente. Até no próprio final do livro, ela coloca as referências bibliográficas. Tem um capítulo só falando sobre os autores que ela citou, todos negros. E sim, são autores que falam sempre do racismo, sempre do negro, mas em aspectos diferentes. Beleza, profissão, teorias, sabe? Eu achei muito interessante. Então isso também é um lado positivo do livro para você que quer conhecer autores negros e não sabe para onde ir, onde procurar. Ela também fala que é muito importante que a gente reconheça os nossos privilégios. Então foi como eu falei no início do vídeo para vocês. O fato de eu ler esse livro já é um privilégio. E o fato de eu estar falando aqui com vocês também. Então é importante que a gente saiba como usar esses privilégios para o bem, para ajudar a disseminar essas informações e a promover a luta antirracista, né? E ela fala desses privilégios da branquitude, de coisas que, tipo assim, eu mesma lendo não me toquei assim, sabe? Tipo assim, eu posso usar o meu cabelo do jeito que eu quiser, ninguém vai falar nada do meu cabelo. Mas uma pessoa negra, se ela abrir o afro dela, se ela fizer qualquer coisa no cabelo, vai chegar alguém, nossa, que suja, que não sei o quê. Isso não é o tipo de coisa que acontece comigo, por exemplo. Ela fala também de como a mulher negra é sempre colocada nesse lugar de mulher sensual, de mulher que é persuasiva, da mulher que é safada e não sei o quê. E aí já é um outro assunto em que ela entra do feminismo negro, que eu acho super legal. E aí, pra falar disso, eu recomendo outro livro da Djamila, que é Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que eu ainda não fiz o vídeo aqui pro canal, mas vai ter em breve. E aí ela entra nessas questões de como a mulher negra ela é vista como sempre a sensual, sabe? A mulata, enfim, esses termos pejorativos que a gente já sabe. E aí vem também a questão do lugar de fala que eu falei pra vocês. A Djamila também tem um outro livro que chama Lugar de Fala. Esse eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas eu tenho certeza que vai me ajudar muito a entender isso, porque é uma preocupação minha, assim, será que eu posso estar fazendo isso? Não quero atrapalhar ninguém, meu objetivo é ajudar, mas eu também não posso tomar a luta como minha, porque não é. Mas eu posso fazer com que mais pessoas entendam sobre o assunto e, como eu falei, ser antirracista. Isso pra mim foi um grande choque, assim, porque eu nunca tinha parado pra pensar. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E realmente, toda vez que você tiver com alguém fizer uma piada racista ou fazer algum comentário usando um termo que a gente sabe que é pejorativo, como, por exemplo, denegrir, criado mudo, lista negra, aí você fala, amigo, isso é racismo, você não sabe que esse termo vem de origem tal? É importante a gente explicar, é importante a gente repreender quando necessário. Isso é ser antirracista, eu aprendi isso com o livro. E aí ela fala também da representatividade, que eu achei sensacional. Realmente, né, quando a Maju Coutinho, por exemplo, falando mais do universo jornalístico, foi pra bancada, foi uma grande revolução. A primeira jornalista negra, assim, claro, teve outras, né, teve a Glória Maria, que era repórter, mas assim, uma das primeiras. Se a gente citar quantos jornalistas brancos já apresentaram um jornal, milhares, não dá nem pra contar, né, no mundo todo. Mas no Brasil, isso acontecer, e claro, aconteceu e ela já recebeu uma chuva de comentários racistas, preconceito, abriu processo, é uma coisa muito difícil, mas o quão importante é ter essa representatividade. De eu, quando era criança, brincar com as Barbies e eu me ver na Barbie e ser super feliz brincando com a Barbie. Uma criança negra, que antigamente, até hoje na verdade, é bem difícil ter Barbie negra, não se vê nas bonecas. Você crescer acostumado a ver um padrão que não é o seu, você vê representação de corpos que não são o seu, de aparência que não é a sua, de um espaço que você não está inserido, mas que você quer se inserir. Como é que faz? Cara, isso é muito frustrante, isso me deixa, sabe? Por isso que a representatividade é tão importante, por isso que eu vou tentar listar aqui na descrição alguns youtubers negros que falaram sobre o livro, eu vou dar uma pesquisada, porque, como eu disse, essa luta não é minha, eu só tô sendo aqui uma mediadora. Eu quero que vocês, pra quem tem interesse no assunto, pra quem... E até se você estiver nessa luta, me deixem recomendações de canais pra eu acompanhar, pra eu aprender. Eu tô nesse processo de aprendizado mesmo, não tô aqui pra ofender ninguém nem nada assim, pelo amor de Deus, gente, não vejam como um lado ruim. E é por isso que é importante a representatividade, né? E isso é muito importante. A Djamila fala muito nesse livro, em relação à profissão, a brinquedos, à mídia, à cultura,
a lazer, a entretenimento, tudo isso, sabe? É importante a representatividade em todos os lugares. Ela fala também das minorias. Por exemplo, ser negro no Brasil já é extremamente difícil. Mas e quando você é negro e gay? Ou negro e mulher? Ou negro e gorda? Ou negro, mulher, gay e gorda? Tipo, você tá ali nas minorias, você sabe? Ela fala do quão difícil é. Ela fala, por exemplo, que ela não desmerece a luta de um homem gay, porque o homem gay enfrenta a homofobia, enfrenta preconceitos diariamente, todas essas dificuldades, essas questões da sociedade. Mas que o homem gay negro é muito pior. Então ela fala sobre essas minorias e como é a situação, e cita autores negros e faz todo um questionamento, uma observação sobre o assunto, sabe? É bem difícil, assim, você se colocar no lugar, entender. Poxa, é bem triste, sabe? Mas é importante. E aí ela tem um capítulo que chama Perceba o racismo internalizado em você. E é isso que eu falei, né? Você reconhecer às vezes pensamentos racistas. Você tá andando na rua e vem um cara negro e você pensa, ai, vai me assaltar. Eu mesma já pensei isso. Isso não é preconceito, não. Isso é racismo. Por quê? Porque ele é negro? Só porque ele é negro ele é um assaltante? Não. Então, muitas vezes eu tenho esses pensamentos, sei que muita gente também deve ter. Como eu falei, existem alguns termos que são de origem extremamente racistas. Ultimamente teve até um debate no Big Brother, eu não sei se você acompanha, senão vou te explicar. Que a Thelminha, aliás, que o Babu disse que a palavra negro vem de uma origem racista, que em latim significa inimigo, e que o certo é preto, a palavra preto. Tanto que nos Estados Unidos é black, e em vários outros países é sempre a palavra preto, que o negro ele surgiu como um termo ruim. Por isso lista negra, por isso criado mudo, denegrir, sempre relacionado ao negro como inimigo. E aí eu vi muita gente na minha bolha social, maioria de brancos, debatendo, mas se eu falar preto não é preconceito? Tem até uma participante do reality que é super racista que ela falou, mas eu acho que falar preto é engraçado. Não, o Babu disse, né, e eu tomo isso como, não como verdade, mas já que ele me ensinou sobre o termo, eu meio que considero a opinião dele, que o preconceito tá na sua intenção e na maneira como você fala. Que na visão dele não tem problema se você falar, o preto não sei o quê, porque você não tá querendo ofender, você não tá querendo passar uma imagem ruim, você não tá querendo falar nada. Você pode muito bem falar, seu negro sujo. O negro, teoricamente, como termo certo, ser racista, mas o termo preto não sei, entendeu? Eu vi também que a própria comunidade negra entrou em grande debate sobre o assunto. Então, eu confesso que eu não tenho como dizer qual é o certo, mesmo porque, como eu disse, não sou eu que decido, mas vamos acompanhar aí os debates e o importante é que a gente use termos que não ofendam ninguém. Eu acho que esse que é o ideal, né? E aí ela fala também das cotas. Ai, gente, eu não suporto ouvir aquelas pessoas que falam, ai, o negro está tomando o meu lugar na universidade. Primeiro que eu acho muito legal no livro porque ela apresenta vários dados, sabe? Ela fala que o número de alunos, a taxa de número de alunos que terminam a faculdade é muito maior em pessoas negras, cotistas, do que em pessoas brancas. Então isso já prova que as próprias pessoas brancas muitas vezes não seguem até o final. E como as cotas são importantes por dar oportunidade para essas pessoas continuarem tendo educação. É muito injusto você comparar, por exemplo, uma vaga na universidade quando você teve acesso à escola particular, chegar em casa ter internet, poder passar no fim de semana com a sua família e eles comprarem um livro para você, do que gente que tem que pegar o livro no lixo, por exemplo, para estudar, ou, sei lá, fazer mil e uma coisas para tentar conseguir a mesma oportunidade. A própria Djamila fala que a mídia e a sociedade romantiza essa situação. Catador acha livro no lixo, estuda e passa. Aluno estuda 30 horas por dia e passa em cosas, não sei o quê. E ela disse que não era pra ser assim, não é pra existir essa romantização, é para as pessoas ficarem horrorizadas. Pô, por que um cara negro tem que achar o livro no lixo pra estudar? Por que ele não também tem acesso à escola particular? Ou então, por que a educação do nosso país pública não é suficiente para que essa pessoa entre? Pode ser suficiente, mas muitas vezes não é. Sabe? Então, ela fala dessa questão das cotas, que as cotas foram uma grande vitória, uma grande luta e que, infelizmente, a gente não pode esquecer o nosso histórico do país.
que os negros não tinham oportunidade de estudar, de trabalhar, de fazer nada, eram escravos. Como é que você quer comparar isso? Eu que sempre tive acesso a tudo, comparado com, sei lá, uma menina da favela que não teve nada. Como é que você pode comparar isso? Que sempre estudei em escola particular, estudo em universidade particular, fiz curso de inglês, fiz curso de redação, sabe? Não tem como. Por isso que as cotas são essenciais. E o discurso de quem diz que a cota está roubando vagas. E tudo que você roubou de pessoas negras, historicamente, sabe? Não que a culpa seja necessariamente sua. Você não tem culpa do que fizeram em 1500, quando escravizaram. Mas a gente carrega essa carga social, essa carga histórica. E é nosso trabalho quebrá-la. E as cotas surgem como uma ferramenta para começar a fazer isso. Começar a implementar que as pessoas negras também possam ter acesso à educação. Já que o nosso país não dá essa oportunidade diretamente, sabe? E aí ela tem um capítulo que foi o que eu falei, Leia Autores Negros, que eu me interessei muito, porque eu gosto de ler sobre tudo, e eu quero aprender, sabe? Quero, até como youtuber, não que eu tenha muitos inscritos, nada assim, mas, sei lá, acho importante passar essa mensagem, é uma mensagem muito importante. E quero ensinar pra minha irmã, quero ensinar pra minha mãe, pra todo mundo que eu conhecer que não sabe. Por isso ela indica vários autores negros, autoras negras, canais, livros, artigos, filme, tudo, assim. Tem um capítulo inteiro só disso, eu acho muito legal. E aí foi o que ela falou, combata a violência racial. 71,5% dos assassinados no Brasil são negros, 71,5%. A gente sabe, por exemplo, o caso dos 80 tiros que aconteceu 1 ou 2 anos atrás, que a polícia confundiu o carro de uma família com traficantes. Ou então um vídeo que viralizou outro dia de 3 amigos negros que estavam conversando na favela, a polícia chega e atira em todos eles, sem motivo algum. Ou então, quando você está andando e do nada o cara negro é abordado pela polícia, é revistado, com a polícia extremamente hostil, violenta, só porque ele é negro. E eu nunca nem fui revistada na minha vida. O policial, eu passo na frente e ele diz, boa tarde, sabe? Ela diz que a cada 23 minutos um negro morre no Brasil. E que a população negra compõe 56% do Brasil. Que é o segundo maior local do mundo, depois da África, que tem mais negros. Vocês conseguem entender o parâmetro desses dados? É absurdo, é absurdo. Então, claro, eu não consigo, talvez, impedir um policial de estar matando agora mesmo um negro ali na favela, mas ter essa luta antirracista, de compartilhar informações, de tentar informar o máximo de pessoas possíveis, talvez ajude a evitar. Né? Se a gente começar a construir esse diálogo e tentar quebrar o racismo na cabeça das pessoas. Ela também cita uma pesquisa do Datafolha de 1995, e que 89% das pessoas que foram entrevistadas afirma que existe racismo no Brasil, certo? 89% das pessoas que responderam a pergunta dizem que existe racismo no Brasil. E 90% das pessoas que responderam se identificava como não racista. Gente, eu li esse dado e eu ri. Pelo amor de Deus, sabe? Olha como é controverso. O primeiro passo para você não ser racista é você admitir que você sim é racista, mesmo não querendo ofender diretamente, mesmo você não odiando negros, você tem pensamentos racistas, isso está enraizado na gente. A gente cresceu aprendendo isso. A gente tem medo de ser condenado, eu sou racista, não sei o quê. Não, é só você entender que a gente tem isso dentro da gente e que a gente precisa se livrar. E é com base em lendo sobre, aprendendo, estudando, vendo vídeos, sei lá, que nós vamos nos livrar disso. Então ela fala do combate à violência racial, se você puder fazer alguma coisa quando você estiver vendo, faça. E que, na verdade, é mais como uma denúncia mesmo dos dados, de como a polícia é tão agressiva com pessoas negras e todo esse racismo internalizado. E, enfim, assim, o livro... Eu até me sinto meio mal, porque eu acho que eu não vou conseguir passar nem um pouco do que o livro passou, assim. Ele tem 135 páginas, é da Companhia das Letras, é da Djamila Ribeiro, como eu falei. Se você não conhece ela, eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Leia Djamila, sério, é libertador. Pra mim, abriu minha mente, expandiu minha visão de mundo, me fez me sentir culpada, me fez me sentir mal. Tipo, eu preciso fazer alguma coisa, não que caiba a mim mudar algo, não. Como eu falei, não é meu lugar de fala, não sou eu que tenho que estar nessa luta. Mas como pessoa branca, eu posso ao menos ser antirracista e tentar disseminar isso para as outras pessoas brancas. Pelo menos para fazer alguma coisa.
Aqui atrás do livro ela diz: a noção de que o racismo é um sistema de opressão que nega direitos e não um simples ato voluntário individual vem se solidificando nos últimos anos. Reconhecer que o racismo estrutura a nossa sociedade, criando desigualdades e fraturas, pode ser paralisante. Afinal, como enfrentá-lo? Djamila Ribeiro argumenta que a ação antirracista é urgente e se dá nas atitudes cotidianas. E mais, é uma luta de todas e todos. Então foi isso, assim, foi uma leitura muito forte, muito impactante. Ainda mais quando você é como eu, que você tá preso na sua bolha, sabe? Eu fiquei muito tempo presa na minha bolha. Agora que eu tô começando a conhecer outros universos, e isso é muito triste, chocante. Então, se você puder fazer alguma coisa, faça. Se você puder ler autores negros, leia. Se você puder fazer qualquer coisa que já ajude, faça. De novo, esse não é meu lugar de fala. Pelo amor de Deus, tenho medo de ofender alguém. Se vier alguma pessoa negra que tá ativa na militância, pelo amor de Deus, eu só tô dando a resenha do livro pra vocês e falando o quão importante é a gente fazer o que a Djamila disse pra gente fazer. Que é um livro muito bom. Antes da promoção no site, ele tava por R$25, se eu não me engano. Eu comprei ele por 10 na Livraria Cultura. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero poder ter ajudado de alguma forma, feito alguma coisa de útil nessa quarentena que tá difícil, né? Vai vir mais vídeo por aí, vai vir uma novidade por aí. Então, se você ainda não me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição. Me segue que eu vou divulgar a novidade por lá. E acreditem, vocês vão gostar. Se vocês gostam do meu canal, vocês vão gostar da novidade. E dá sugestão de que livro você quer ver aqui, comenta o que você achou, me sugere coisas, dê dicas, enfim, curte o vídeo, compartilha, manda pros amigos, manda pra aquela pessoa que é racista, pro grupo da família que só fala besteira, manda pra sua amiga pra debater, enfim, sei lá. É isso, gente, vejo vocês na próxima. Tchau!